Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão. Hoje é dia de desporto, mas antes temos o convidado. Trata-se do coreógrafo português Marco da Silva Ferreira, que esteve à conversa com Cristiana Soares no Festival de Teatro de Avignon. Convidado. Até domingo, a companhia sul-africana Via Catleong Dance sobe ao palco da Cour Mineral da Universidade de Avignon com Form Informs, do português Marco da Silva Ferreira, e Emma Pacatini, do senegalês Amala Dianor. Precisamente ao microfone da RFI, o coreógrafo português Marco da Silva Ferreira começa por explicar como lhe chegou o convite desta companhia, onde nasceu a cultura contestatária da pantsula. O convite surgiu porque o meu trabalho já tem sido apresentado algumas vezes em França e esta companhia tem uma digressão internacional e europeia já há bastantes anos. Então, através dos programadores e agentes, acharam que seria oportuno a minha linguagem se cruzar com a linguagem da companhia. E, portanto, o diretor da companhia viu os meus vídeos, viu os trabalhos e achou que sim e convidou-me. Achou que o trabalho era muito energético, que tinha alguma loucura associada e que faria sentido para trabalhar com pantsula e com os bailarinos da companhia. E o que é que o levou a se aceitar? Primeiro foi o desafio de poder ter um encontro e uma partilha de linguagens, de culturas, de formas de processo de criação, de geografia com a companhia, não é? Poder viajar à África do Sul e eles poderem vir ao Porto, como foi o caso, e quase trocarmos de casas e entrarmos neste cruzamento de pessoas que fazem coisas semelhantes e que trocam conhecimento e que trocam referências e que cruzam pessoas. Então isso foi logo assim uma coisa muito primordial. E a outra foi o facto de quer a companhia precisar de trabalhar com coreógrafos e já estar a trabalhar com um coreógrafo que era o Amala, do Senegal, e da turnê que eles fazem muito ser na Europa também, e o facto de eu ter esse acesso também já instalado, há aqui um certo lugar de encontro que é rico para todos, porque já circulamos e as linguagens efetivamente fazem sentido juntarem-se, e portanto eu pensei que valia a pena, que era uma experiência que eu gostava de viver, também de absorver, corresse o risco que corresse. E onde é que se foi inspirar para esta criação? Efetivamente no pantsula, na prática, na forma, no ritmo, no contexto social onde surgiu. A forma do pantsula é muito desarticulada e articulada, quase como um corpo que se desmonta e se volta a montar. Tem um sentido de humor muito apurado também. O ritmo é muito rápido, porque é esta urgência, porque estes corpos têm esta necessidade de cavalgar desta forma, na velocidade e na ida em frente. E depois no contexto social, que é uma dança que surgiu numa altura de segregação da apartheid na África do Sul, e isto informa a própria dança, qual é o significado desta dança, porque é que surgiu neste contexto. Então esses elementos foram elementos que serviram de mote para a criação, um corpo que tem uma urgência, que se quebra para se remontar, uma dança muito rápida mas com humor, com uma vivacidade enorme, que reclama alegria, que reclama felicidade, que reclama um palco, que vem para curar estados de segregação na altura, que vem para alienar, para fazer parte de um processo de equilíbrio social ou pessoal daquela comunidade. Foi analisando esses elementos que acabei por pensar, não, eu acho que este grupo tem mesmo de vir a um palco branco reclamar um lugar. Mas mesmo assim também há aqui misturas daquilo que já fez antes, daquilo também é o seu trabalho anterior. Sim, tem. Tem muitas referências, porque o meu trabalho, eu como street dancer que sou, as minhas bases de dança foram sempre relacionadas com danças que surgiram em contexto social de rua, portanto são danças sociais e essas danças sociais absorvem o contexto e depois tenho curiosidade por elementos relacionados com a arte urbana ou contextos urbanos, qual é o corpo contemporâneo que habita hoje em comunidade, o que é que influencia, portanto há elementos que estão aqui também. E anteriormente houve uma secção específica do Brother que nós chamávamos os esqueletos, que efetivamente era quase como se houvesse uma dança macabra a fazer por um conjunto de 7 bailarinos e em que efetivamente eu tentava trabalhar ao máximo a partir dessa articulação e desarticulação e de amplitudes que podem ser quase micros, quase como o abrir a mandíbula e o fechar a mandíbula e tentar eliminar o máximo possível de carne e ver o esqueleto a mexer. E isso eu acho que foi uma coisa que de repente fez sentido ao falar do pantsula por ser uma dança que é tão cortada e tão fragmentada e articulada também.
Há também misturas ou influências das comunidades africanas residentes em Portugal? Sim, claro. Eu comecei a minha formação numa fase em que a MTV estava a explodir e, portanto, tudo o que era cultura americana, as danças urbanas americanas, invadia-me, não é? Invadia a minha geração. E eu sou a geração do início da globalização, da internet e dessas referências todas que viajaram e viajam muito mais rápido. As street dances são danças de rua que surgiram da diáspora e que muitas delas são afro-americanas. Portanto, dentro das street dances americanas vêm as comunidades africanas da diáspora também e, portanto, chega-me através destes mídia, não é? Da internet, da televisão, mas chega-me também porque Portugal, como um país colonizador que foi, tem muitas comunidades do Brasil, de Angola, de Moçambique. Estas comunidades também habitam Portugal e também habitam Lisboa e referências como o samba, como o funk, como o passinho, como o kuduro, o funaná, chegam a mim e fazem parte da linguagem de dança que se faz em Portugal. E, portanto, eu também acabo por estar sempre muito à procura de como é que se constrói uma identidade pessoal, eu enquanto bailarino aqui a fazer isto hoje, mas como é que nós estamos a construir uma identidade coletiva? Como português, qual é a identidade coletiva que estamos a construir? Ou o que é isto de ser português, não é? Porque há umas décadas atrás o ser português era o folclore, era o representativo do Portugal antigo. Agora já não é. Não é, mas veio em tempos tentar ditar uma identidade coletiva e cristalizou e morreu. E excluiu corpos, e excluiu comunidades dessa possibilidade de definição da identidade coletiva na altura. Então eu também tenho muito interesse em perceber como é que a minha identidade individual se forma e como é que uma identidade coletiva se forma. O que é que decidimos preservar ou transformar ou esquecer. São 8 bailarinos em palco. Como é que foi trabalhar com eles? Como é que foi a primeira seleção? O processo de audição foi por vídeo. Inicialmente havia uma ideia de fazermos uma pré-seleção e depois, ao irmos, fazermos uma seleção ao vivo com os bailarinos, mas acabou por não ser prático por questões de contratação e disponibilidades depois dos bailarinos no futuro. Então tivemos, eu e o Mala, de ver vídeos de bailarinos que foram recomendados pelo diretor da companhia, que conhecia, não é, a comunidade de bailarinos lá e do circuito e que, portanto, pediu para eles enviarem currículos e vídeos. Nós vimos os vídeos, depois estivemos a negociar. Vocês tiveram que escolher para os dois. Sim. Não foi nada difícil, acabamos por escolher 9 e decidir que queríamos ver 2 bailarinas lá quando chegássemos. E depois de lá estarmos, dissemos, não, eu acho que nós queremos ficar com 9 porque precisamos sempre ter alguém que substitua, que saiba as 2 peças mais rápido caso fosse necessário. E acabamos por ficar com os 9, mas depois essa bailarina de substituição acabou por não ficar muito mais tempo porque outros trabalhos surgiram. Então trabalhamos com os 8 de início ao fim e são o elenco fechado, não há segundo cast. Como é que é esta participação aqui em Avignon? É a primeira vez que estou em Avignon e eu cheguei numa fase em que vinha a concluir muitos trabalhos e chega a uma cidade altamente ativa, frenética, cheia de cartazes, cheia de pessoas, com um calor maravilhoso e então foi voltar a sintonizar a este sítio, a este ritmo e ao mesmo tempo a ter de fechar a peça, dar entrevistas e, portanto, há assim um mix de feelings de estar muito contente por cá estar, mas a sentir-me com muita pressão, porque é uma responsabilidade muito grande e eu quero que isto corra muito bem porque a companhia também precisa que isto corra bem para entrar num circuito de digressão. Então, entre gerir expectativas, desfrutar daquilo que estou a fazer, conseguir tomar o sabor também de estarmos aqui, quer dizer, há uma companhia que viajou da África do Sul com um coreógrafo senegalês, outro português e estar no Festival de Avignon é assim mesmo muito excepcional. Nunca pensei que fosse acontecer tão rápido ou sequer se fosse acontecer. Era o coreógrafo português Marco da Silva Ferreira que no Festival de Avignon assina a criação Form Informs, interpretada pela companhia sul-africana Via Cat Long.